Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O nosso pastor é Jesus. Jesus é o bom pastor. Ele deu a sua vida por amor a nós. Ele nos comprou com o seu sangue. Nós somos povo de Jesus. Nós somos rebanho de Jesus. Nós somos suas ovelhas. Um pastor de ovelhas, ele guia suas ovelhas. Jesus, ele nos guia. Jesus vai dizer em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele nos guia no caminho da verdade. Jesus, ele nos guia pelo caminho da vida, através da sua palavra. Ele é o bom pastor. Jesus é aquele pastor que, por amor, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Jesus é o bom pastor. Jesus vai dizer também em João 10, versículo 14: eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas e ela também me conhece, elas também me conhecem. Então Jesus, ele nos conhece. Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece o nosso sofrimento. Jesus conhece os nossos traumas. Jesus conhece as nossas tristezas. Jesus conhece os nossos sonhos. Jesus conhece as nossas necessidades. E Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o nosso coração. Eu posso mentir para minha esposa, eu posso mentir para o meu filho, eu posso mentir para minha mãe, eu posso mentir para o meu pai, mas eu não posso mentir para Jesus. Ele me conhece, ele conhece o meu coração. Eu posso subir aqui com uma Bíblia, enganar todo mundo, mostrar que eu sou uma pessoa que eu não sou, mas eu não posso enganar Jesus. Ele me conhece, eu não posso fugir para Jesus. Jesus, ele nos conhece. E nós que pertencemos a Jesus, nós que pertencemos ao rebanho dele, nós também conhecemos que temos um Deus que conhece a nossa dor. Nós conhecemos que nós temos um Deus que conhece o nosso sofrimento. Nós temos um Deus que conhece os nossos sonhos. Nós temos um Deus que não é um Deus indiferente, que não é um Deus distante. Nós conhecemos que nós temos um Deus presente. Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias. Então a primeira lição que a gente pode aprender desse salmo é que o pastor desse salmo, o pastor de Davi, o nosso pastor é Jesus. E Davi vai continuar dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas leem esse versículo e entendem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não vai me faltar saúde. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não vai me faltar dinheiro. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não vai me faltar o pão de cada dia. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas esse salmo, esse versículo não está querendo dizer isso. Quando Davi escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele quis dizer assim: se eu tenho esse pastor, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Quem tem Jesus, você deve ler esse versículo assim: eu estou doente, mas eu tenho Jesus, então eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus, então eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Quem tem Jesus tem tudo, porque a Bíblia fala que quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho, nós temos a salvação. Em Jesus nós temos a salvação. Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Então quem tem Jesus tem tudo. A nossa esperança ela não pode estar nesse mundo. A nossa esperança está em Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que o homem mais miserável desse mundo não é aquele homem que está caído agora numa sarjeta dele. Paulo vai dizer que o homem mais miserável desse mundo não é aquele mendigo que está com fome, que está sujo. Paulo vai dizer que o homem mais miserável desse mundo não é aquele homem que perdeu tudo, que perdeu sua família. Mas Paulo vai dizer que o homem mais miserável desse mundo é aquele homem que só espera de Deus para essa vida. A nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança está em Jesus. Então, se você tem Jesus, você pode falar que você tem tudo, que você não precisa de mais nada. Davi também vai dizer que o pastor desse salmo, que nós aprendemos que é Jesus, ele nos faz repousar em verdes pastos. A lição que nós podemos aprender aqui é que Jesus é o nosso recurso. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso refúgio. Jesus vai dizer em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Então, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele está dizendo: olha, no mundo você vai ficar doente, no
mundo você vai ter problema. No mundo você vai passar por sofrimento. No mundo você vai passar por decepções, por traições, por dores. Mas Jesus fala também, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci tudo. Então Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso refúgio. Por quê? Porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso nós podemos declarar que Jesus é o nosso descanso. Jesus ele vai falar em João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, não se preocupem, creia em Deus, creia também em mim. Então nós devemos crer em Jesus. Jesus é o nosso descanso. Davi também vai dizer nesse salmo que Jesus, que o pastor que nós aprendemos que é Jesus, ele nos conduz às águas tranquilas. Jesus ele é o nosso condutor. Um cego, ele não consegue andar sozinho. Para um cego andar, ele precisa de uma bengala. Mas se o cego não tiver uma bengala, ele precisa de um condutor. Se o cego tiver um condutor, ele vai para qualquer lugar. O cego sem uma bengala, sem um condutor, ele não vai para lugar algum. Mas se ele tiver um condutor, se ele segurar no braço de uma pessoa, ele vai para qualquer lugar. Por quê? Porque ele confia no condutor. Mesmo sem enxergar, ele sabe que se aparecer um buraco no caminho, o condutor vai avisar ele. Ele sabe que se aparecer uma pedra no caminho, o condutor não vai deixar ele tropeçar naquela pedra. Ele sabe que se ele tiver que subir uma escada, descer uma escada, o condutor vai ajudar ele. Ele confia naquele condutor. Ele sabe que o condutor não vai levar ele para um caminho mau, para um caminho onde ele vai se machucar. E a mesma confiança que o cego tem no condutor, nós precisamos ter em Jesus. Ele é o nosso condutor. Ele nos conduz a águas tranquilas. Jesus ele não vai conduzir você para um caminho de morte. Jesus nunca vai te conduzir para um caminho de destruição. Ele vai nos conduzir a águas tranquilas. Mas muitas vezes acontece na nossa vida situações que nós não entendemos. Vem uma doença, vem um problema no nosso casamento, um problema com os filhos, algum problema a gente pensa, mas se Jesus me ama, se Jesus cuida de mim, se Jesus me guia para as águas tranquilas, por que está acontecendo isso comigo? Para a gente tentar entender, vamos imaginar que você vai fazer um bolo de chocolate. Para você fazer um bolo de chocolate, você vai precisar de chocolate, você vai precisar de açúcar, você vai precisar de leite condensado. São produtos que têm um gosto bom. Mas para você fazer esse bolo também, você vai precisar de farinha, você vai precisar de fermento, de ovos. São produtos que não têm um gosto bom. Se você estiver fazendo um bolo, você comer um ovo cru, o gosto não vai ser bom. Se você estiver fazendo um bolo e você comer um pouquinho de farinha, o gosto não vai ser bom. Se você estiver fazendo um bolo e você comer um pouquinho de fermento, o gosto não vai ser bom. Se você isolar aquele produto, o gosto não vai ser bom. Mas se você entender que aqueles produtos eles fazem parte de um processo, você precisa misturar eles, colocar no forno, e daqui a um tempo vai sair um bolo gostoso. É a mesma forma na nossa vida. Os problemas que acontecem hoje na nossa vida, se a gente isolar, o gosto não vai ser bom. A doença que você está passando hoje, se você focar nela no agora, o gosto não vai ser bom. A crise que você está passando no seu casamento hoje, se você isolar, se você ver só o agora, não é bom, o gosto não é bom. Mas quando você entende que você entregou a sua vida para Jesus, que Ele é o seu condutor, que Ele te guia as águas tranquilas, você começa a perceber que tudo faz parte do processo. Ele faz as coisas, a Bíblia fala que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então nós temos que confiar. Se você entregou sua vida para Jesus, se você confia que Ele é o seu condutor, você precisa entender que o que você está passando hoje é Jesus te guiando para mais perto de Deus. O problema que você está passando hoje é Jesus fortalecendo a sua fé. O problema que você está passando hoje é Jesus fazendo você confiar em Deus, ensinando você a confiar em Deus. Ele é o nosso condutor, Ele nos guia para as águas tranquilas. Jesus nunca vai nos guiar para o caminho de morte. Ele é o nosso condutor, nós precisamos confiar nele. E o Salmo também diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Não é fácil passar pelo vale da sombra da morte. Não é fácil ficar doente. Não é fácil ver um filho sofrer. Não é fácil passar por uma crise financeira, perder o emprego. Não é fácil passar pelo vale da sombra da morte. Mas nós não devemos ter medo. Por quê? Não porque nós somos mais fortes do que o problema. Não porque nós devemos confiar na nossa inteligência, na nossa capacidade, no nosso dinheiro, nos nossos amigos, não. Porque nós temos Deus está conosco.
a nossa companhia, mesmo que nós passamos pelos problemas, Deus ele está conosco. Ele não nos deixa. A nossa esperança está em Deus. As pessoas desse mundo que não têm Jesus, quando acaba o dinheiro, quando acaba a saúde, quando acabam os amigos, elas não têm mais esperança. Mas nós temos esperança mesmo sem dinheiro, mesmo sem saúde, mesmo sem amigos, porque nós temos um bom pastor, que nos guia, que cuida de nós. Então, para terminar, a lição mais importante desse salmo, como eu falei no início, tem muitas pessoas que conhecem esse salmo, tem muitas pessoas que já decoraram esse salmo, tem muitas pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 23, mas mais importante do que você conhecer o Salmo do pastor, você precisa conhecer o pastor desse salmo. Nós precisamos conhecer Jesus. Muitas vezes nós crescemos ouvindo falar de Jesus, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele nos salvou, que Ele nos ama, que Ele tem todo o poder. E nós crescemos ouvindo falar de Jesus, a gente até fala de Jesus para as pessoas, mas muitas vezes nós não conhecemos Jesus. Saber que Jesus morreu na cruz por você não significa que você conhece Jesus. Saber que Jesus te ama não significa que você conhece Jesus. Como que você conhece uma pessoa? Passando tempo com ela, conversando com ela. Então, para conhecer Jesus, não basta só você vir à igreja e ouvir falar de Jesus, você precisa passar um tempo com Ele, conversando com Ele, meditando na palavra. Mais importante do que você conhecer o salmo do pastor, é você conhecer o pastor desse salmo. E mais importante do que você decorar o salmo, é você confiar na palavra de Deus. Mais importante do que eu estar aqui pregando essa palavra, é eu confiar nessa palavra. Porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que o Senhor é o nosso pastor, que Ele cuida de nós, e quem tem Jesus tem tudo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então, mais importante do que eu pregar para alguém, do que você pregar para alguém, é a gente confiar nessa palavra. Nós não podemos cometer o mesmo erro que Pedro cometeu. Quando Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade dentro do mundo, e muitas vezes nós somos assim. Nós falamos de Jesus para as pessoas, mas quando chega a nossa vez de caminhar sobre as águas, nós tiramos os olhos de Jesus, nós tiramos os olhos da palavra de Deus e nós afundamos. Então, mais importante do que você pregar, do que eu estar aqui, é a gente confiar na palavra de Deus. Ela é verdadeira. Se a Bíblia fala que quem tem Jesus tem tudo, é verdade. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós não precisamos sentir falta de mais nada. Eu queria que você colocasse